Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos para falar sobre empreendedorismo. Fizemos uma reunião aqui muito legal de gerações, né? Eu diria que tem três gerações aqui, porque está meu pai, meu irmão, que é muito mais velho que eu, né? Eu sou bem mais novo, então diz ele que não parece. Nós estamos aqui reunidos com três cabeças bem diferentes, mas uma família só e uma raiz só, né? E o que a gente tem muito em comum aqui está muito relacionado ao empreendedorismo e à liderança. Todos nós exercemos esses papéis aí desde sempre, mas cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. E a gente hoje vai bater um papo aqui entre a gente para tentar compartilhar com vocês. Como a gente brincou inicialmente aqui, esse podcast aqui não é para ensinar ninguém a ser rico, não é para vender nenhum infoproduto, não é para vender nada para frente, e sim compartilhar com vocês o que a gente aprendeu, né? Então, a gente vai iniciar um pouco aqui, falando um pouco da nossa história, e aí, ao longo da nossa conversa, espero que a gente consiga ah, compartilhar todo o nosso conhecimento. É isso, Tavi? É isso aí. Estamos à disposição para mostrar todo um retrospecto, né? Eu sempre digo que eu comecei como empregado, mas me lamentava, né? Porque na faculdade de engenharia, que é onde eu me formei, em nenhum instante falava-se sobre empreender e sentia essa necessidade. Então, tivemos que aprender por conta própria. E é muito importante que a gente possa divulgar isso. Eu diria que os momentos atuais não são dessa maneira, mas se alguém ainda está nessa fase, é o momento de acordar. E aí, Rodrigo, qual foi a... Às vezes que a gente vai falar muito aqui sobre a nossa trajetória, né? A gente não fez um curso de empreendedorismo, a gente não fez, né, pai, aprendeu, ó, isso aqui seria empreendedor, é simplesmente quase como um estado de espírito, né? Ou uma vontade, ou até, principalmente, até os estímulos pra gente, né? Porque eu acho que a gente se recorda muito quando era mais novo, vai levar a gente em umas palestras aleatórias, pô, a gente não sabia para quê, mas tu entendia, olha, eu vou ensinar essa turma a pescar, né? Então, a forma como a gente age hoje é resultado de pequenos aprendizados que tu Insights. foi inseminando, mas não existia não é lógica, né? Não é que existia uma lógica, mas existia um padrão lá, né? Tu, assim, ó, vou provocar determinadas coisas e vamos ver o que aquilo vai causar. Eu lembro de ir em palestras com 14, 15 anos no Senai, né? De uns caras que na época eram famosos, mas não faziam a mínima ideia do impacto. Eram assuntos relevantes, né? Se tu tivesse também algumas passagens sobre isso também, até em Não, tem experiências. passagem interessante, né? Pai e mãe compraram uma casa em Canasvieiras. Na época, Canasvieiras, a gente não escutava aquele barulho de sapo, né? De grilo, né? Matando cobra pela casa e tal, e a gente ia para lá e passava todos os verões, na verdade, em novembro e voltava, acho que em março, Março. né? E eu lembro que numa dessas aí, o pai me inscreveu num curso de Basic. Basic Quantos anos atrás era isso? programação. Olha, eu devia ter por volta de uns 12, 13 anos. Pô, faz uns Então, 50 anos, então. faz uns 40 anos atrás. Então, assim, eu acho que talvez eu tenha sido uma das primeiras pessoas a fazer curso de programação Basic na, Não. né? E a loucura numa época não se falava em computador, Não, não tinha, né? né? Eu, como era mais novo, muito mais novo, né? Eu lembro lá do computador a fita, né? Tu tinha uma fita que tu usava lá em casa, a gente nasce, eu, pelo menos, nasci e já tinha computador, e tu foi aprendendo ali, né? Vocês compraram um que era fita cassete, né? Não sei nem se o pessoal sabe que existe um computador com fita cassete. A gente, não sei se o pai vai lembrar, mas por estar na universidade, vocês tinham alguns programas de incentivo, alguma coisa parecida, não lembro o que que era, que, que fez acabar comprando na frente dos outros, né? Ou tendo a oportunidade de comprar, porque é um negócio, eu não sei se é o preço de um carro hoje, eu não tenho ideia do que poderia custar. Na verdade, isso aí não foi da universidade, foi da Telesc. Ah, Na época, universidade. Telecomunicações de Santa Catarina, digamos,
tinha um incentivo para que as pessoas empreendessem. Não se usava essa expressão na época, mas no sentido de que as pessoas que estavam lá dentro se desenvolvessem e procurassem tomar iniciativas, que não esperassem que tudo viesse de cima para baixo. E vejam que realmente a Telesp foi uma empresa que cresceu muito em termos de Santa Catarina, Brasil, e foi referência diversa. E me recordo, então, que nessa época, uma das oportunidades que ela ofereceu foi de que as pessoas que lá estavam pudessem comprar computadores. Eram computadores simples, mas eu acredito que tenhamos sido um dos primeiros a comprar e vocês tiveram a oportunidade de usufruí-lo, né? E a linguagem Basic foi importante para que essa oportunidade ocorresse. Eu lembro que esse computador, no final das contas, ele enferrujou, né? O teclado era um monstro desse tamanho, né? O processamento acho que estava todo ali. E a gente levava para a praia, aí usava muito para joguinho. O GP, corrida de carro. Não sei se tu lembra que era o de corrida de carro, mas, cara, se a gente vê a imagem hoje daquele jogo, devia ser era em Mas, traço, né? mas é interessante isso, né? Que naquela época, né? O computador abre a tela em fósforo verde e escreve lá em cima Red, né? Aham. Pronto. E aí, a partir dali, tu tinha que fazer as coisas todas. Então, ele estava brincando sobre como que carregava, né? Ou seja, não, na primeira versão não tinha o HD, tinha o Winchester, como chamava na época, e a gravação era em fita cassete. Que acho que muita gente hoje não vai saber entender o que é fita cassete. Rodrigo, é bom situar em termos, para quem está nos assistindo, data, né? Data no ano. Isso aí é coisa de 1975. Não, eu nasci em 79. Então eu lembro É, o do Fita em 85. começo dos anos 80, É, né? começo dos anos Imagino 80. isso, é. Eu era muito novo. Tá, mas o Rodrigo começou antes disso. Eu sou de 71, então eu imagino que perto dos 10 anos. É. É, tá Bom, certo. mas aí juntando essa questão do falasse da levar em palestras, tá, né, de abrir um pouco a cabeça, eu lembro que durante algum tempo, o pai na época prestava consultoria, eu lembro que na época a prefeitura de Joinville, eu lembro que teve momentos ali que foram para aula, e aí eu muitas vezes fazia a digitação de textos que ele ia apresentar para colocar em transparências, essas coisas. Então, né, ao digitar, tu já estava lendo o material de gestão muito antes de saber eventualmente o que era gestão, porque eu lembro que era eu tinha que montar alguns organogramas, tá? Então ficava lá e aí na época não tinha ainda o software de fazer o organograma. Então tinha que ficar lá no É, quase que máquina de escrever, né? Espacinho, tá? e na sequência, estivesse visitando todas as prefeituras da micro-região ou da região aqui da Grande Florianópolis, né? E indagando justamente sobre o futuro da informática em cada uma dessas prefeituras. Essa é uma curiosidade interessante, né, pai? Ah, acho que todos nós aqui, a gente não pode ser considerado futurista, mas eu acho que a gente está o tempo todo conjecturando sobre cenários futuros. Isso faz a gente sempre atitudes que eu tomo hoje para conseguir estar em determinado lugar lá na frente. São coisas que a gente, né, para quem está nos ouvindo aqui, a gente faz isso demais, a gente se encontra muito, a gente conversa muito, temos amigos em comum que a gente faz isso. Só que, pô, 40 anos atrás, uma cena dessa, qual era o mindset, né? Como é que. Porque é o seguinte, muitos tiveram acesso a comprar o computador há 40 anos atrás, ou 45 anos atrás, mas quantos compraram? Provavelmente nem todos. Quantos naquela época compraram, ainda pensaram, pô, vou inscrever meu filho no Basic? Que até hoje, eu acredito que assim, um pai pensar, pô, vou botar meu filho para estudar programação, talvez seja uma decisão, mesmo 40 e poucos anos depois, ainda talvez algo muito utópico ainda. Então, eu acho que tanto para quem quer ser empreendedor, tanto para quem quer liderar alguém, tanto que a gente quer criar um filho, eu acho que essa visão de futuro, o que que te realmente fazia ter essas atitudes na época, né? O que que não só motivava quem era o Otávio daquela época que tomava esse tipo de atitude, né? O que estimulava, o que que realmente Eu falei há pouco que eu tive muitas atividades como empregado.
E recordo que 1970, entre 70 e 75, eu estava na Celesc e me indagava sobre como uma pessoa que estava, né, numa posição de chefia dentro da instituição podia perceber aquilo que vinha pela frente, energia elétrica, e quais eram as necessidades de Santa Catarina, e vislumbrava o que iria acontecer à frente. E para mim aquilo era um desafio. Como é que ele consegue ter essa percepção e eu não? Então aquilo foi um estímulo, né, para que eu sempre tivesse esse interesse. Bom, o que vem pela frente? Pô, se tem alguém que consegue enxergar isso, por que eu também não posso? Então eu diria, né, que eu tive algumas pessoas que, que foram referência e que serviram de exemplo para exercitar esse espírito, né, de desenvolvimento, de visão de futuro. Sim, porque recordando, eu digo, foram inúmeras passagens. Porque essas não me lembrando de uma. Eu lembro de estar realmente novo, assim, ainda 14, 15 anos, aquela blusa que era maior do que o braço, ainda desengonçar, mas eu lembro de estar presente em muitos lugares inusitados, assim. E só que depois vieram uma sucessão de coisas, né? Foi o computador a fita, depois veio o MSX, aí naquele período vocês abriram uma loja de informática, né? Para dar curso da Logo. Isso aí também na década de. Isso estamos falando talvez de 88, 89, né? E aí tu ainda fosse virar representante da Itautec, né? De PCs, né? Para vender para outras empresas. Talvez ali tu tenha do empreendedorismo depois para o empreendedorismo, mas ali veio também uma experiência interessante. Acho que o Dinho também vivenciou. Eu era muito novo, mas deve ter vivenciado um pouco ali, fizesse os cursos todos, né? E a ideia ali era não só aprender, mas, pô, empreender em tecnologia. Nessa época, tecnologia era algo muito raso, né? Novamente vem as oportunidades, né, as vivências. É, quando eu estava, né, esse período que estás referindo, eu estava na Universidade Federal de Santa Catarina e estava me preparando para a aposentadoria, né? Estava completando o tempo e que me dava a condição de buscar a aposentadoria. E disse, bom, o que é que eu vou fazer depois? Né? E aí essa oportunidade, né, de ter uma escola de informática ou de se envolver com a tecnologia, porque era uma questão de futuro. A gente sabia que, inevitavelmente, essa tecnologia, né, o uso de computadores ia aumentar. E teve um outro aspecto muito importante, né, de que, além de estares dentro de uma organização, tinha a questão do voluntariado, ou seja, ver outras instituições que estavam ao redor e que poderiam ser norteadores de futuro. E nessa época me recordo que a Sociedade de Usuários de Computadores e Equipamentos, né, subsidiários, como era chamado pela sigla, mais conhecido pela sigla Sucesso, pessoas que lá estavam motivaram para que pudéssemos ter uma franquia, ainda nem se usava a expressão franquia, mas surgisse uma franquia de uma escola de informática. Então, isso aí é 1980, 90, mais ou menos, né, seria início da década de 90 foi que isso aconteceu. E acredito que foi um ambiente propício para muitas pessoas poderem entrar na área da informática. E jovens, Sim. né? E vocês estavam dentro dessa categoria de bastante jovens. Agora que engraçado é que tu lembra em casa, o pai foi fazer um curso de franchise concerto, cara, tinha uma pilha de apostilas desse tamanho, eu lembro, eram inúmeras pastas. Hum. Coincidência ou não, hoje minha vida é trabalhar com franquia, então eu trabalhar com rede, e no final quem fez o meu modelo de franquia foi a Xerto. Coincidência ou não, mas naquela época tu já tinha ido estudar sobre, naquela época não, acho que foi um tempo depois, mas não muito distante disso, tinha. Tá
passagem interessante que eu me lembro dessa escola de informática, né? É que hoje pode parecer um negócio, né, hoje faz parte da vida das pessoas, né? A gente com 10 anos tá com o celular na mão. Mas na época era isso, né? As pessoas não tinham computador, tinham talvez a visão de que o futuro ia envolver isso, então tu precisava começar a envolver as pessoas na- no uso da tecnologia. E a gente precisa lembrar que isso é pré-internet, ou seja, pré-YouTube. Pré-pré, né? Era o Então, hoje pré-histórico eu tenho quase, uma né? dúvida, eu entro no celular e pergunto, né? Ou seja, eu quero aprender sobre o computador, como é que eu faço isso? Onde é que eu busco a informação? Né? Então, eu lembro de ter alguns livros em casa de Excel, de coisas relacionadas à informática que, né, tu joga fora, né? Porque É, não. sabe o que me lembra isso, digo, que assim, o negócio foi há tanto tempo, e é difícil a gente trazer até referência e explicar, porque nós estamos falando, não é nem questão de internet, né? É questão de telefone, era o telefone Sim, sim. fixo, a gente tinha a biblioteca em casa, pô, a gente tinha biblioteca em casa, pô, né? Então, toda referência era o que buscava lá, ou na escola, ou que tu aprendia, mas nada, não tinha mais onde aprender alguma coisa. E aí nós estamos falando dessa área de informática que muitas pessoas não sabiam nem iam se matricular o filho, porque é o seguinte, cara, o que que é esse tipo de coisa, né? E aí nós estamos discutindo aqui, no futebol a gente fala muito de jogando no vazio, né? O cara inteligente é aquele cara que bota a bola num lugar onde, né, ele calcula o tempo, o vento e a velocidade do jogador para encontrar a pessoa. Então isso era jogar no vazio na época. Pô, era muito na frente, porque era, tu tinha que imaginar, eu acho que E nesse negócio, sobre vários aspectos, né? Primeiro, sobre até o aspecto de educação privada, ou de educação de cursos e treinamentos, que mesmo naquela época, eu não sei se a oferta ainda era desse tamanho. Segundo, numa área de tecnologia usando o computador, ou seja, que as pessoas não tinham nem em casa. Então uhum, é à frente do tempo. E terceiro, ainda no modelo de franquia, que também, né, é isso, né, os primórdios ali da organização da. Então, assim, né, voltasse a perguntar, né, que influências que teve também para a gente, né? Imagina, a gente está, mesmo talvez não consciente de todos esses fatores na época, tu estás inserido naquilo, uhum. Sim, né, nesse estar, né, na, coisas novas acontecendo. sim. Vocês estão tocando um aspecto, acho que é sempre bom lembrar, né, para os jovens que estão nos ouvindo, né, e apreciando aí a nossa conversa, é de que nós estamos nos perguntando, né, quando é que começou a internet e o uso, né, de e-mail e tudo mais. Dá a impressão que sempre existiu isso. E Faz não é. muito pouco tempo. Quer Sim, dizer, é interessante, né, as pessoas se darem conta desse aspecto, que aquilo que hoje faz parte do dia a dia das pessoas, nessa nossa história ainda não apareceu. Né? Nossa conversa sim, de sim. momento ainda não apareceu. Ela veio um pouco mais tarde, foi a partir de, sei lá, 1990, quase 2000, é que começou tudo isso em termos, né, de uso de internet, e-mail, sei lá. Acho que é bem possível que a internet de escada a gente possa estar falando aí no começo dos anos 90, 92. Eu fiz a faculdade em 90, 95. Eu lembro de a gente já na faculdade fazendo a internet de escada, né? Discada, pô, faz um Fazendo a. barulhão. Eu lembro no PC em casa, a gente conectando ela. Então, eu acho Mas que era no começo incipiente, da né? década de 90 aí Sim, sim. Mas agora, o uso privado, particular, de dia a dia, sim, aí nós estamos falando aí de a partir de ano 2000, sim. né? Porque tinha internet, não significa que ela tivesse com informações lá dentro, né? Aí a gente está na era pré-Google, né? Sim. Pré-YouTube. Então, surgiu a internet, mas surgiu. Essas coisas ainda não existiam. O que a gente está explorando aqui, a digo, a gente já conversou muito sobre isso, que é aquela história do aprender a matemática, depois tu aprende o Excel e depois tu aprende lógica, tu aprende a tomar certas conclusões.
né? Então, o que a gente está tentando trazer à tona aqui é esse conjunto de ações, de atitudes, de decisões, de pensamentos que eleva a fazer coisas distintas, né? Quando a gente pensa no atleta, o atleta, a apresentação, o dia lá é só né? É só a ponta do iceberg, né? Existem todas as rotinas, a alimentação, o treinamento. E o empreendedorismo, de alguma coisa, é isso. Quem está tentando resgatar é origem dos pensamentos, origem das coisas, né? Até a questão do teu livro novo é aprender, né? Aprender, liderar e compartilhar, né? Tem essa passagem. Então, muito é o mindset, né? O mindset, né? De como que eu vou formatando esses pensamentos. Porque algo depois vem a história do 10.000 horas, né? Chega uma hora que isso vem naturalmente, tu já se condiciona a pensar um pouco na frente, assim. Então, o que a gente vai tentar explorar entre a gente e ti, principalmente, que foi quem começou a semear isso, né? Porque teu pai era empreendedor, mas ainda numa época distante, era uma coisa muito operacional. Tu já foi um cara que foi muito pro estratégico e teve que perceber muita coisa sozinho, ou pela dor, ou por necessidade, ou por curiosidade, ou por inteligência, mas ali foi onde tu começou essa leva toda aqui, né? Sim, certeza. Vamos novamente lembrar, né? Eu estou fazendo lembretes aqui, né, sobre datas insights, né? E a questão do falamos há pouco a respeito da internet e, e o que é que tinha, né? Uma grande dificuldade que existia era com relação ao custo das telecomunicações. Telecomunicações que hoje está praticamente gratuita, né? Nós estamos usando aí o WhatsApp e outros de uma forma, Sim. sei lá, quase gratuito. Mas na época não era dessa forma. Tinha um custo bastante elevado para usar a internet, o celular e tudo mais. O próprio celular, né? Quando é que ele apareceu? Dá a impressão que o celular sempre existiu, né? E que teve sempre à nossa disposição, mas isso é coisa de quanto? 2000? Um Uhum. pouquinho antes? Smartphone, nós estamos falando de 1995 e tudo smartphone em mais? 2005, smartphone em 2006. Então, tudo é realmente uma evolução, né? Que hoje as pessoas nem se dão conta, né? De que houve momentos em que isso não existia. Então, foi muito importante, né? A passagem, a vivência em todas elas, para criar esse espírito, como diz o Henrico, né? Voltado para o futuro, né? De estarmos preparados para aquilo que vem pela frente. E o que será que vem daqui a pouco, além do que nós já temos? Uhum. Tem um negócio interessante, estava pensando agora, que é isso, né? A gente fala em aprendizado, né? Tem uma forma que podes aprender a partir de um conhecimento de alguém que está disponível hoje em qualquer plataforma tal, e a pessoa te diz o como faz, né? Mostra como faz, ó, isso aqui tu faz desse jeito, isso aqui divide. E a outra forma, que foi uma forma, talvez, como a gente aprendeu, e imagino também muito pai, que era o seguinte, as coisas eventualmente não estavam prontas e tu tens que aprender, tens que aprender a te ensinar, de certa forma. Então, vou dar exemplo para fugir um pouco da tecnologia, né? Chegou um momento eu comecei a aprender a tocar violão, mas não fiz aula. Como é que tu aprendias isso? Não tinha um YouTube mostrando como é que toca. Eu ia em brechó comprar revista Livros e antiga de livros tu tinha em violão para casa. fazer, porque não tinha, mas aí vai dizer, tá, mas eu já fiz essa reflexão um tempo atrás. É interessante que são dois tipos de aprendizado diferentes que te dão desvantagens e vantagens ao mesmo tempo. Uma delas é que, pô, é lógico que se tu após aprender sozinho, teu tempo é muito pior. Talvez tu não aprendas da forma correta, aprenda com vícios, mas ele te dá, às vezes, outro Uhum. tipo de
são outros neurônios, Tu talvez. aprende a aprender sozinho. De repente, em uma determinada situação, tu não depende de alguém para te dizer como é que é. Tu aprende a se virar, assim, né? E aí fica até essa reflexão, né? Às vezes o que vem para frente. A gente está tendo hoje tudo muito pronto, muito fácil, muito disponível, te dá velocidade, mas será que não pasteuriza, não deixa meio... Ao mesmo tempo que quando tu aprende sozinho, tu ganhas, né? O processo de aprender, tu vai ganhando musculatura enquanto tu tá aprendendo, né? Será que isso, em algum momento, né? Eu acho que vão se formar inteligências diferentes que podem ter usos diferentes. Aí tu faz uma coisa que é muito legal, cara. E isso é uma característica muito forte, tu, assim. Tu sempre foi muito autodidata em várias coisas, né? E a pessoa que é autodidata ou que vai se virando, ela passa a ter uma forma própria de não só tomar decisões, mas de interpretar as coisas ou criar suas próprias convicções, né? Tu até pode receber opiniões e ler algumas coisas, mas no fim tens algo sempre muito autêntico, né? Por causa dessa, talvez essa É o que eu falei um curiosidade, pouco né? da pasteurização, né? Ou Isso, seja, se tu te forma com uma base, sim. para ti a verdade é aquela. Henrico, nossa, a conversa eu diria que está muito boa, né? Tá avançando, eu acho que é bastante oportuna para quem está de fora, mas eu diria que, como tu desse a largada, eu acho que é importante agora tu juntares essas peças todas para um fechamento. Boa. O objetivo, como a gente está falando aqui, é testar aqui um pouco o mindset, né? A forma do pensamento, que eu acho que agora esse tema que tu trouxeste para mim, ele, como é que eu posso dizer, deu um tom para a nossa conversa. Porque no final, a gente já discutiu essa história do, pô, a gente é meio anti-playbook, né? Ó, tudo, para fazer isso tem que chegar aqui, fazer isso tem que chegar aqui, e a pessoa vai seguindo processos, e o segredo do sucesso é isso ou aquilo. Mas o que a gente está tentando provocar aqui é de que pensar diferente é uma reunião ao longo do tempo de tomadas de decisões, percepções, lidar com a diversidade, ou dores, ou de fato estar atento em projeções. E não é só enxergar o futuro, mas é tomar decisões hoje, que é o jogar no vazio, né? É tomar decisões hoje acreditando num futuro próximo. É óbvio que não vai muitas vezes acertar na veia, mas pelo menos eu estou mirando para lá. Então, muito disso aqui é comportamental, né? Eu acho que até o livro que tu, a primeira releitura dele foi O que aprendi e quero compartilhar, né? Aí agora vem uma releitura atualizada e com mais tecnologia, vamos dizer, envolvida aqui no teu trabalho aqui, principalmente mais tempos de jornada. A primeira foi quantos anos atrás? 2001. Então, 2001. 24 anos atrás. 24 anos atrás. 24 anos depois aqui vem uma nova, uma nova, uma releitura, mas talvez um amadurecimento da tua visão sobre determinados temas e uma atualização sobre isso. Mas a gente aqui está falando muito de empreendedorismo, essa cabeça de empreendedorismo. E a gente escutou muito de ti que empreendedorismo não necessariamente é ter um CNPJ, né? Empreendedorismo, talvez na tua leitura, que eu, pelo menos o que a gente interpretou um pouco, talvez seja até um estado de espírito, né? Tu foi uma pessoa que foi empreendedor, né, no serviço público, você empreendedor na universidade, você empreendedor sendo tu abriu negócios, mas de fato tu foi muito mais intraempreendedor ou tu tens até um tempo para Intraprender, isso. como se Eu acho que para a gente ir para as tratativas finais, eu acho que cada um de nós poderia falar um pouco das experiências como empreendedor, porque nós chegamos em lugares muito próximos, mas de formas completamente diferentes. Da minha parte, que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, é que cada dia a gente está aprendendo, né? Se aconteceu alguma coisa, nós temos que tirar proveito daquilo que ocorreu. Nunca pode ser interpretado como um revés, né? Como algo que te derruba, mas sim
tirar proveito daquilo que aconteceu e aprender e corrigir para frente. E a outra questão que eu diria que está relacionada com isso é transformar aquilo que se aprendeu numa publicação e que possa ser transmitida aos demais. E aí eu fecho, né, com essa questão de que da aprendizagem, né, de que isso, ao aprender, tu estás jogando para outras pessoas, estás liderando outras pessoas e estás compartilhando. Acho que esse é o grande fruto desse trabalho que nós tivemos a oportunidade de discutir e de incentivar agora nesse momento. Eu sempre fui muito mais introspectivo, né? Mais tímido. Então eu sempre imaginei que eu tivesse, eu sempre me enxerguei, conversei isso com o pai, inclusive, naquela época de formação, de que eu sempre me imaginava como alguém de retaguarda, e não de linha de frente. E a linha de frente, na verdade, aconteceu para mim meio que por acaso dentro do empreendedorismo. Então, né, tive um grande processo de ter que me Crescimento. transformar para poder exercer um papel que não era o que eu imaginava que eu fosse fazer. Ou seja, eu estava meio que na consultoria, então eu estava sempre num passo, né, de assessoramento, de ajuda, mas sem ter que me envolver com a decisão. E a hora que eu vou para a empresa, né, aí muda completamente. Então foi um período muito rico de aprendizado, mas um desafio muito grande, que acho que de alguma forma, né, Uhum. teve algum tipo de sucesso em relação a isso, assim, né, de deixar uma marca. Vamos dizer assim, fazendo um paralelo entre nós três, né? O pai, eu acho que ele veio do empreendedorismo por uma inquietude de fazer as coisas acontecerem. Então acabou fazendo, vamos ter o filme O Pianista, né? Então tu estavas lá dentro das corporações, mas querendo o teu próprio mundo. E ali eu acho que tu criou inúmeras situações onde tu pôde empreender, né? Muito, eu acho que pelo que eu aprendi contigo, pelo compromisso de fazer as coisas certas. E eu acho que para fazer a coisa certa, tu acabou se desenvolvendo como empreendedor pelo tamanho do compromisso que tu tem, né? Brinca com as horas aqui, se tu é para chegar às 8, para chegar 15 para as 8, né? Mas pelo esse compromisso com a Hoje ele palavra. marcou comigo 8h15 para sair, 15 para as 8 ele falou, tô pronto. Ainda bem que eu me antecipei. Isso. Mas eu acho que sempre fala-se muito em honrar com a palavra, né? Isso é algo que a gente, que é o nível de compromisso teu de honrar com a tua palavra é algo sensacional. Acho que daí que veio. Acho que o Digo veio do muito parecido com isso, né? O compromisso foi um excelente consultor, mas era um cara que se comprometia de forma visceral nas consultorias, né? Tu mergulhava. Deixa eu ter um dado interessante, assim, eu lembro que ao passar pelas empresas, chegou uma época que eu falei assim, pô, o problema, cara, é que eu chego sempre no fim da festa. Ou seja, tu foi lá para fechar as torneiras e tu dizia, pô, eu cheguei no fim da festa. E aí chegou uma hora que eu me toquei do seguinte, cara, não é que eu cheguei no fim da festa, eu era o fim da festa, né? E eu acho que tem muito disso também nessa atuação do pai, né? Aquela história, podia estar nas empresas e, cara, eu tô aqui, Sim, né? Para quê? sim. Talvez fazer o básico fosse o suficiente, né? Mas sempre tem a preocupação de, cara, o que que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso transformar? Acho que tem uma... E eu fui indo um papel primeiro que eu tive, porra, imagina vocês, grandes referências dentro de casa, né? Meu pai pôde errar muito comigo, depois para sobrar para mim. Mas, pô, eu acompanhei muito por fato, 8 anos de diferença, hoje é pouco, né? Mas na E nem época, parece muito, nem né? parece. Mas na época era muito, então de fato eu tinha um segundo pai. Eu acho que esse era o papel do Digo, né? Então eu tive duas fontes de aprendizado, né? Então isso foi muito enriquecedor.
mas eu tinha uma coisa, que era o problema, talvez a minha maior solução. Enriquecedor. Enriquecedor, exatamente. Eu sempre fui muito indisciplinado. Eu não gostava que determinasse fronteiras, dissesse o que eu tinha que fazer, ou que determinasse as coisas. Então, assim, o meu primeiro CNPJ foi com 18 anos. Meu primeiro emprego foi o último. Eu senti, pô, isso aqui é muito pequeno, que chegar aqui e ficar dizendo o que eu tenho que fazer. Então era de uma indisciplina, de uma teimosia. Então é meio que assim, cara, você é empreendedor para ninguém mandar em mim. Lê do engano, né? Porque depois que tu cresce, tu tem o teu sócio manda mais em ti, ou o investidor vai mandar mais. Mas veio disso. Claro, uma curiosidade grande e eu, muito novo, muito experiente. Mas a minha empreendedorismo veio a diferente de vocês. Ou seja, concluindo, o empreendedorismo não existe uma regra, um modelo. Eu acho que ele é um estado de espírito e um conjunto de resiliência, atitude, curiosidade, muita curiosidade, né? Compromisso, e a gente pode estar isso em qualquer ambiente. Mais uma vez, eu acho que, concluindo, eu acredito que seja de fato um estado de espírito, né? E talvez esse bate-papo a gente consiga, talvez seguir com exemplos, talvez a gente convide algumas pessoas, talvez a gente saiba uma pessoa, a gente talvez ampliar. Acho que existe um conhecimento grande aqui na mesa, transgeracional, né? E principalmente tácito, né? Muito tácito aqui, dia a dia. Mas é isso. Excelente Muito bem, bate-papo. valeu. Seguimos, talvez, com outros episódios. Vamos ver o que o pessoal acha do nosso bate-papo aqui. E a gente vai estar aí para frente para o lançamento do livro. Tem muita novidade esse ano, né? Esse é o primeiro de 4 livros, né, do ano. Né? Se quiser só encerrar fazendo um É, comentáriozinho. isso aí surgiu, né, de uma viagem ocorrida passada. E já que não estava fazendo nada, por que não escrever? Então saiu o primeiro, do primeiro surgiu por que não revisar o anterior, e dois outros, né, que estão programados para frente. Então, no decorrer desse ano, são 4 publicações e teríamos oportunidade, em outro momento, de dar uma explicitação sobre eles. Valeu. É isso aí. Fechou? Eu só vou ficar com a vergonha aqui, porque eu fui na viagem e não fiz nada. E ele voltou dizendo que tinha escrito livro fora o resto, né? A vitalidade que ele e a dona Ana tem é irritante. É isso aí. Ô, Sabício, Ontem aí, João. como é que